Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na Unicesumar. Nosso projeto é um projeto de extensão em parceria com a Faculdade Unicesumar. Temos hoje o privilégio de tratar um tema muito importante, que é na área dentro do projeto de extensão. É um projeto de diálogos em direitos humanos e o tema é trabalho infantil. Existe uma vivência no nosso país dessa realidade e ainda também existe um trabalho infantil análogo à escravidão, análogo ao trabalho escravo. E isso gera repercussões no cenário brasileiro. Por isso nós trouxemos um time aqui de 3 especialistas, são professores. Quero agradecê-los por estar aqui, professor Parcelli, professor Amanda, professor Vitor. E nós vamos aqui abordar esse tema relevante para a sociedade. O objetivo é que a sociedade seja informada, educada sobre esse tema. Aqui eu vou fazer a primeira pergunta para o Parcelli. Gostaria de perguntar para o professor sobre o artigo 227 da Constituição Federal, que determina que é dever do Estado, da família e da sociedade proteger a criança com absoluta prioridade. Na sua visão, qual o principal fundamento constitucional para a proibição do trabalho infantil? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, ao Gregório, professor Vitor, a professora que está conosco aqui nessa tarde de sexta-feira, né? Bom, Gregório, para mim o principal fundamento que estabelece a prioridade absoluta de crianças e jovens em relação à materialização de seus direitos é o princípio da dignidade humana. Mas o princípio da dignidade humana não é um princípio que surgiu do nada, ele é construído historicamente, né? Principalmente a partir da filosofia do Pico de la Miranda, mas essencialmente pela filosofia de Immanuel Kant, no século XVIII, né? Que estabeleceu o ser humano como um fim em si mesmo e não como um meio. E a partir das questões históricas envolvendo o trabalho infantil, sobretudo a partir da Revolução Industrial, em que o trabalho infantil se mostrou como uma tragédia para a humanidade, foi se desenvolvendo a consciência de que crianças e adolescentes não deveriam ser protegidos em relação à exploração, sobretudo no ambiente laboral. E, felizmente, no nosso país, a partir da Constituição de 1988, nós temos esse marco jurídico que efetivamente garante tanto os direitos das crianças como também dos adolescentes. Perfeito. Agora eu quero perguntar ao professor Vitor, existem tipos penais específicos para quem submete crianças e adolescentes ao trabalho proibido ou em condições análogas à escravidão? Como o direito penal tipifica e trata essas condutas? Obrigado, Gregório. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Cumprimento os colegas, o professor Parcelli, a professora Amanda, que estão aqui hoje para engrandecer as nossas discussões a respeito desse tema tão importante para o ordenamento jurídico nacional e também em termos sociais, bastante relevante, como o professor Parcelli bem recordou, né, que nós temos uma tradição histórica no sentido de proteção, sobretudo diante das mazelas da Revolução Industrial, da exploração do trabalho infantil. E isso, o nosso Código Penal, Gregório, ele reconhece desde 1940. Né? Eu até trouxe o meu código aqui para ler com vocês que desde 1940 nós temos o tipo penal do artigo 149 do Código Penal, que é redução à condição análoga de escravo. E fala lá o artigo 149, reduzir alguém à condição análoga de escravo, e aí ele define, né, algumas condutas que se enquadram nessa definição legal, submetendo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, sujeitando a condições degradantes de trabalho ou restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída do empregador ou preposto. Tem uma pena bastante relevante, uma pena de 2 a 8 anos.
Acontece que especificamente em relação à questão infantil, porque vejam, é um tipo que é aplicado em qualquer tipo de relação envolvendo exploração do trabalho alheio, né? Ou seja, independente de ser criança ou ser uma pessoa adulta. Mas em 2003 nós tivemos a introdução da Lei 10.803, que introduziu no parágrafo 2º deste artigo 149 uma cláusula de aumento de pena se tratar de crime cometido contra criança e adolescente. Então nós vamos ter parágrafo 2º falando que a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança e adolescente. Então metade, se a pena é de 2 a 8, nós podemos ter, né, o aumento relativamente à metade dessa pena, né? Por exemplo, vai para 3 a 12, né? Então, quer dizer, nós podemos ter uma pena que chegue, por exemplo, até 12 anos, né, dadas as circunstâncias que podem caracterizar a dosimetria das penas em relação a crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Claro, nós temos outras tipificações, além dessa que é a mais importante, né? Por exemplo, quando essa exploração se deu no âmbito de tráfico de pessoas, né? Em 2016 nós tivemos a introdução do artigo 149-A, né? Em relação a tráfico de pessoas, né? Para fins de submissão à condição análoga de escravo, o artigo 149-A, inciso 2. Nós temos outras disposições legais de proibições de cunho penal também no âmbito do Estatuto da Criança e Adolescente, sobretudo o crime de corrupção de menores, né, quando, né, os menores sejam, as crianças e os adolescentes sejam incluídos ou inseridos na prática criminosa por terceiros. Então, quer dizer, nós não temos um problema normativo. A norma penal, ela consegue abarcar uma série de condutas que podem caracterizar atos lesivos contra crianças e adolescentes nessa esfera da exploração do trabalho. Certo. Muito obrigado, professor. Agora eu quero perguntar para a Amanda, que é especialista, que atua com a criança, com o adolescente. Quero perguntar para ela qual o impacto mais grave do trabalho precoce no desenvolvimento integral da criança e do adolescente. De que forma essa realidade afeta diretamente o desempenho escolar e o processo de aprendizagem? O trabalho infantil, né, com a criança e adolescente na escola, a gente trata ele com extrema urgência, né, porque isso é uma necessidade que a gente vê ali nos bairros mais de situações de vulnerabilidade. Isso acontece bastante. Os pais, às vezes, colocam crianças para trabalharem. A gente pode ver ali no centro também crianças, né, pedindo esmolas, vendendo bala, vendendo doce. Isso aí é algo que ocasiona prejuízo ao intelecto dele, porque ali ele vai aprender que a vida é difícil, que ele não tem capacidade para fazer outra coisa a não ser levar o sustento para a casa dele. E na escola isso ocasiona, né, várias faltas. Ele não presta atenção na escola, ele não consegue estar ali prestando atenção, resolver problemas, porque o córtex pré-frontal dele, ele está ali prestando atenção no serviço. Ele está tendo a função funcional só de trabalhar, ele não tem aquela habilidade de prestar atenção nas coisas, porque ele está vivendo no impulso que um adulto deveria viver. E isso acontece em várias visões de trabalho. A gente fala assim, o trabalho acontece só nas ruas. Não, hoje em dia o trabalho infantil está em outras esferas. As esferas sociais também, nas redes sociais, onde há aquela exploração que colocam crianças para fazerem vídeos, músicas, danças no TikTok, também isso é algo que a gente vê nas escolas. Que isso ocasiona ali também grandes prejuízos na alfabetização. Eles não conseguem aprender em nada, falando português, claro. A gente tem que fazer ali, trazer uma dinâmica diferenciada para que eles prestem atenção na escola e voltem a gostar do estudo. Muito obrigado, professora. Quero voltar agora para perguntar para o professor Parcelli. A Constituição permite o trabalho a partir de 16 anos e a aprendizagem a partir de 14 anos. Como o direito constitucional e administrativo equilibra essa proteção e as exceções permitidas e como isso se reflete na prática? Bom, Gregório, qualquer trabalho insalubre
perigoso ou mesmo noturno está vedado a pessoas abaixo de 18 anos. Tá? As exceções permitidas, como você bem destacou, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Mas esse aprendizado ele tem que conciliar, né, a escolarização com um trabalho digno. Então tem que haver essa interação, né, entre escola e trabalho, mas não é qualquer trabalho. Um trabalho que preserve a dignidade da criança, no caso do adolescente, né, porque a partir de 14 anos nós já estaremos falando de adolescente, portanto, qualquer trabalho para a criança está absolutamente vedado pela Constituição. Tá? Mas nós não estamos falando aqui de limpar, por exemplo, limpar uma louça, né, arrumar uma cama, porque isso está no contexto, evidentemente, né? Desde que não haja uma exploração da criança nesse sentido, né? Dentro de um aprendizado familiar, dentro, né, de um ambiente em que há uma troca familiar, uma troca justa, uma troca, né, saudável entre pais e filhos. Né? As exceções, elas ocorrem nesse contexto, né, de um aprendizado, não só na escola, mas também no âmbito da família, sem o viés de exploração. A Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, até a Convenção da ONU sobre o Direito das Crianças proíbe qualquer tipo de trabalho degradante, trabalho exploratório, tá? Que exponha a criança ou adolescente, né, à violência, à exploração, né, e a maus tratos. Então, nesse contexto, as exceções elas existem, mas elas têm que estar todas circunscritas à normatização constitucional e também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito, muito obrigado, professor. Agora eu quero passar a palavra novamente para o professor Vitor a respeito do STF e o STJ tem jurisprudência consolidada sobre o trabalho infantil, especialmente nos casos que envolvem condições análogas à escravidão. Quais são os principais entendimentos desses tribunais? Uma boa pergunta, Gregório, porque diz respeito à forma como os nossos tribunais têm visto esse crime tão relevante. Mas também, né, nós não podemos esquecer que o Brasil, inserido na ordem internacional, também deve estar atento com normas e decisões de âmbito internacional e convencional. Né? Então nós temos, em primeiro lugar, diversas convenções de organização internacional do trabalho a respeito do trabalho infantil que foram ratificadas pelo Brasil. Tem um caso interessante do Tribunal Europeu de Direitos Humanos a respeito de trabalho doméstico forçado, também bastante relevante, tendo configurado, né, esse trabalho doméstico forçado a uma jovem africana, né, uma violação ao artigo 4 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que na França tem sido condenada, né, nesse sentido, em relação a essa situação análoga à escravidão. Mas tem um conjunto de pressupostos, tanto do STJ quanto do STF, que configuram ou nos permitem interpretar melhor a configuração do tipo do artigo 149, que eu disse para vocês, até porque o tipo do artigo 149 do Código Penal está previsto na legislação desde 1940, né, com a alteração que nós tivemos em 2003. Então, portanto, né, as Cortes Superiores tiveram a oportunidade de fazer uma análise bastante detida, né, desses tipos. E as duas decisões que eu destaco aqui são as decisões, em primeiro lugar, né, no sentido de que tanto o STF quanto o STJ consideram que é irrelevante para fins de configuração do tipo a restrição da liberdade, né, por exemplo, nesses casos em que a gente vê, por exemplo, em que há crianças junto com seus pais trabalhando, por exemplo, em recicláveis ou coisas do gênero, né, por mais que elas estejam ali em
uma condição de que não efetivamente estejam diretamente relacionadas à restrição de uma liberdade propriamente dita, não estão fechadas em lugar específico, enfim, mas que em tese poderia configurar esse tipo. Então a restrição da liberdade é desnecessária para a configuração do tipo penal. E a outra decisão que eu destaco também do STJ, no sentido de que este crime configura aquilo que nós conhecemos como crime permanente. Né? O que é um crime permanente? É um crime cuja realização se prolonga no tempo. Então, enquanto a criança está sendo submetida a essa condição de exploração, né? Ou seja, nós temos um crime que se prolonga no tempo. Então, por exemplo, se esse fato perdura 2, 3, 4 anos, né, o efeito prático disso é que, por exemplo, para fins de prescrição penal, a prescrição só começará a correr quando finalizado este período de permanência. Então, quer dizer, este tempo em que eventualmente a criança tenha ficado trabalhando não será contado para fins de prescrição, né? Portanto, aumenta a possibilidade de se punir tais fatos, uma vez que este prazo não estaria inserido dentro do prazo prescricional. Perfeito, professor, muito obrigado. Agora eu quero perguntar para a Amanda, os dados demonstram uma relação direta entre trabalho infantil e evasão escolar. Em sua experiência como pedagoga, quais fatores pedagógicos e sociais mais contribuem para que uma criança ou adolescente deixe a escola para trabalhar? Isso é uma situação que a gente vê no cotidiano diário na nossa escola, né? Principalmente quem trabalha em escolas de periferia, que é o caso do Sítio Cercado, o caso do Piraquara, onde eu trabalho. É uma região assim, de muita vulnerabilidade social. Então lá é comum você ver crianças no reciclados, pais com crianças dentro do carrinho de papelão, os pais vão pegando, as crianças vão amassando o papelão, e isso na escola reflete nele num extremo cansaço. Eles chegam na escola ali cansados, não conseguem ter ali um produtivo acadêmico, porque eles ficaram ali trabalhando. E sem contar as doenças também, né, que eles pegam, os riscos de corte, risco de acidente. A gente trata tudo isso dentro da escola. É difícil falar para um pai que ele está deixando seu filho numa situação de trabalho, mas os pais, muitas das vezes, por necessidade, eles deixam as crianças trabalharem. A gente na escola trabalha em cima disso. Primeiro a gente faz ali como eu posso dizer a palavra correta? Como a gente divulga o que é o trabalho infantil para eles, porque no cotidiano para eles é normal. Às vezes os pais colocam os filhos para trabalharem para livrar de vícios, de droga, quando na verdade estão colocando ele à exposição ao perigo. E isso é uma situação assim bem delicada. E a gente quando tem crianças que não vai para a escola, a evasão escolar a gente tem que colocar ali no sistema SIRI, que a criança não está indo, a gente avisa o conselho tutelar, a gente liga para os pais, faz reunião com os pais. Caso não tenha ali nenhuma atitude dos pais, a gente aciona o conselho tutelar para que seja, por vias jurídicas, né, que essa criança seja protegida pela lei e tenha os direitos delas garantidos. Perfeito, muito obrigado, professora. Agora eu quero voltar para o professor Marcelo, pegando esse gancho ali da professora Amanda. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a CLT e a lei trabalhista, oferece um arcabouço legal robusto para proteger crianças e adolescentes no ambiente de trabalho. Em sua análise, esse conjunto de leis tem sido suficiente para coibir o trabalho infantil de forma eficaz? Bom, Gregório, tomando como base os dados do IBGE, nós temos aproximadamente 53 milhões entre crianças e adolescentes, aproximadamente 40 milhões de crianças e em torno ali o restante de jovens, né? Segundo os dados do IBGE também, cerca de 1,6 milhões entre crianças e jovens estariam submetidos a algum tipo de trabalho irregular. Então, se a gente analisar esse quantitativo, corresponderia aproximadamente a 3,5% da população de jovens. Quando eu falo jovens, aqui estou incluindo crianças e adolescentes, certo?
Segundo os dados do IBGE também, entre 2016 e 2024, houve uma redução na casa de 20% do trabalho infantil no Brasil. Então, se nós analisarmos os dados, o Brasil estaria, de certa forma, evoluindo na proibição e na punição, né, do trabalho infantil, sobretudo na redução, né, desses dados relativos ao trabalho infantil. Um outro ponto que eu destaco em relação a esses dados é que metade desses trabalhos irregulares, como até o professor Vitor chegou a destacar, estão localizados no trabalho doméstico, trabalho irregular dentro, né, do ambiente doméstico. Agora, a outra metade estaria associada a trabalhos ditos penosos, como, por exemplo, carvoaria, pedreira, né? Trabalho em feiras, a própria professora Amanda destacou, né, o trabalho exercido em semáforos, né? E também outro tipo de trabalho que realmente deve ser bastante proibido, que é a cooptação de crianças e adolescentes pelo tráfico de drogas, e também um marco muito importante que deve ser reprimido, que é o trabalho sexual, né, que as crianças e adolescentes muitas vezes estão expostos. Então, mas de maneira geral, trabalhando apenas com dados, aqui tudo, quando a gente fala de Brasil, é tudo exponencial, é uma população de 210 milhões de habitantes, parece-me que, né, a gente pode pensar que ainda é muita gente, e de fato é, mas se nós pegarmos do ponto de vista percentual, parece-me que houve um avanço entre 2016 até o presente momento. Perfeito. Analisando isso, então, passar para o professor Vitor, as penalidades previstas para quem emprega mão de obra infanto-juvenil são consideradas efetivas na prática? Ou ainda observamos um cenário de impunidade que desafia a aplicação da lei penal? Gregório, eu diria para você que essa talvez seja a questão mais difícil e até talvez mesmo, num certo sentido, capciosa, quando a gente pergunta a respeito, por exemplo, da efetividade de uma norma. É muito difícil nós medirmos a efetividade de uma norma, né? Ou seja, a efetividade de uma norma depende de uma série de fatores, depende de quantas pessoas efetivamente estão sendo punidas, depende dos nossos mecanismos de controle, depende das nossas agências penais. É muito difícil, né, nós dizermos ou nós sentenciarmos que uma norma é efetiva ou inefetiva. Mas eu tenho como dizer para vocês uma coisa: certamente o problema não é normativo, o problema não é legislativo, né? O legislador e parte da sociedade tem uma tendência, sobretudo em período eleitoral, de considerar que com uma mera alteração legislativa nós poderíamos resolver um estado de coisas fático, né? E o legislador simplesmente ignora, né, a famosa máxima de Rumi, que o professor Parcelli é um cultor, de que não se pode derivar o ser do dever ser. Então nós não podemos acreditar que simplesmente com uma alteração legislativa a gente vai alterar a realidade. Isso não vai, né? Nós vimos isso recentemente com a alteração dos crimes patrimoniais, o aumento absurdo de penas que o legislador colocou os crimes patrimoniais. Então, veja, o problema não é aumentar a pena, né, da exploração do trabalho infantil, né, já é uma pena alta, de 2 a 8, com a possibilidade de ser aumentada até metade. O professor Parcelli agora lembrou a questão do favorecimento da prostituição infantil, que também tem uma pena alta. Então, o problema não é normativo, né? Mas o problema, sobretudo, que nós temos no Brasil é um problema que se inclui dentro daquilo que a criminologia chama de cifra oculta da criminalidade. O que seria a cifra oculta da criminalidade? É a subnotificação, né? Ou seja, não se chega à autoridade o conhecimento da prática desses fatos. E, obviamente, que quando nós temos a subnotificação dos crimes, isso afeta o efeito preventivo da norma penal.
né? Como é que nós vamos comunicar à sociedade que a lei é válida, está sendo aplicada, se efetivamente a gente vê casos em que sequer chegam a ir a julgamento? Né? Então, quer dizer, isso dificulta um pouco o caráter preventivo da norma penal, acabando relegando a norma penal a, enfim, ser chamada quando o fato já ocorreu. E, obviamente, sendo chamada quando o fato já ocorreu, a sua eficácia preventiva é mínima. Né? Ou seja, o direito penal sempre vem depois do que o fato já tenha sido praticado. Então, isso torna muito difícil, né, nós coibirmos isso antes. Né? Eu sempre brinco com os alunos que aquele que comete o crime nunca abre o Código Penal para saber se compensa praticar o crime aquele dia. Né? Então, quer dizer, a lei penal ela só atua depois que chega ao conhecimento das autoridades. Né? Então, quer dizer, enquanto nós não resolvemos esse problema da fiscalização, que não é importante, é o mais importante, né? O importante é a eficácia do direito penal, a garantia da aplicação do direito penal, é a garantia que decorre da fiscalização. Não é a gravidade das penas, eu diria, Carinho, não é a gravidade das penas, a certeza da aplicação da lei penal que vai ser eficaz. Né? Então, nós primeiro temos que resolver esse problema da fiscalização, temos que resolver o problema da subnotificação, temos que resolver o problema também de incrementar os instrumentos de controle e investigação. Porque nós precisamos também que o Estado dê a sua contrapartida no investimento das agências responsáveis pela fiscalização. Nós precisamos de gente para fiscalizar. Né? Ou seja, 100 pessoas que façam fiscalização em loco, seria muito difícil que a gente efetivamente tenha o que pelo menos garanta um mínimo de eficácia. Essas leis que já existem, são boas e já tem uma penalidade bastante razoável para esses casos. Quer dizer, aumentar a pena hoje em dia é meramente um efeito demagógico, eu diria, né? Porque a pena já é uma pena bastante considerável. Perfeito. Diante de toda essa estrutura, essa exposição colocada pelo professor Pacelli, pelo professor Vitor, quero perguntar para a Amanda. Considerando os desafios educacionais impostos pelo trabalho infantil, quais políticas públicas educacionais a senhora considera prioritárias e mais eficazes para romper esse ciclo e garantir o direito à educação? Os desafios são muitos, né, dentro do chão de escola, né? A gente está ali, a gente vê o dia a dia, né, daquelas crianças que estão sofrendo, né? Porque a gente sabe que eles não têm maturidade intelectual para estarem trabalhando, eles não têm maturidade física, também nem força para executar um trabalho que muitas das vezes o adulto já está estressado de realizar, eles colocam uma criança lá para que eles realizem o processo. Isso é muito difícil. Nós no chão da escola, a gente tem que muitas das vezes ser pedagogo, tem que ser mãe, tem que ser pai, tem que ser orientador, tem que ser advogado também, para a gente saber lidar com N situações. Assim, as leis elas existem, o direito está ali para amparar a gente. Só que muitas das vezes eu vejo assim que as leis elas não são executadas da forma que tem que ser dentro da escola. Muitas das vezes assim, a gente orienta, fala, e os pais parecem que não estão em consonância com o que o direito pode fazer com eles. Com as penas legais, né, que a gente sabe, que nem eles falaram, né, que tem ali penas para esses pais, mas muitas vezes os pais eles acham que não tem nada a ver, que não vai acontecer nada com eles. Quando a gente aciona um conselho tutelar para estar pegando essa criança, dando resguardo, trazendo ela novamente para condições de criança, os pais eles choram, eles vão na escola, eles culpam o professor, culpam a escola, culpam todo mundo, quando na verdade a culpa não é da escola, a escola está fazendo o papel dela de proteção à criança ou adolescente. E os pais muitas das vezes não têm essa ciência, às vezes cresceram, né, com esse estigma, porque eu vejo assim que o trabalho infantil já é estigma, já é estruturado na sociedade brasileira. Se você mora num local de dificuldade, você prefere colocar o seu filho para trabalhar a mais uma dificuldade do que deixar ele estudar, deixar ele ser criança. E muitas vezes assim, a gente fala, tem N tipos de trabalho, tem o trabalho que os pais incutem no filho mais velho, tem N irmãos mais velho, executa a função de pai e mãe, porque o pai e mãe trabalham, tem aqueles pais também que colocam super atividades no filho, segunda natação, terça judô, quarta futebol, quinta, sexta, sábado, a semana inteira. Quando isso, a criança não precisa ter uma agenda lotada, ela precisa do tempo do ócio, precisa do tempo dela pensar para se desenvolver, para aprender
E muitas vezes os pais não conseguem compreender isso. A gente na escola tenta fazer isso de N maneiras, incutindo a sociedade para que ela entenda as dificuldades do trabalho infantil que causa no adolescente ou na criança, porque ele será um adulto disfuncional. Se ele trabalhou na idade correta, não se desenvolveu, quando ele crescer ele vai ter N dificuldades na vida dele. Então isso a gente tem que trabalhar tanto na sociedade como num todo. Tem que a sociedade entender que isso é um crime, que isso é algo que tem que ser tratado com eles. Mas muitas das vezes a sociedade não entende isso. Esse é o maior desafio do chão da escola quando se trata de trabalho infantil, exploração sexual, quando se trata de crime de tráfico de drogas, principalmente ali. Eu já trabalhei em escola de adolescente. A gente vê muito isso ali, adolescentes de seus 15, 16 anos, envolvido com tráfico de drogas, os pais sabem, a gente notifica. Muitas vezes os pais dizem que a culpa é da escola, que a escola tinha que cuidar deles lá fora, quando na verdade não, a orientação a gente dá do portão para dentro da escola, é obrigação nossa. Do portão para fora, aí já é dos pais e da família. Muitas das vezes eles não entendem isso. É muito difícil a sociedade trabalhar essas situações difíceis da sociedade dentro da comunidade escolar. Muito obrigado. Vejo como brilhante as ideias colocadas aqui, uma análise muito bem feita por cada um dos professores. Agora, gostaria de trazer aqui uma provocação para que cada um de vocês possam analisar isso, essa pergunta, para a gente poder assim, trazer para o diálogo, começando pelo professor Pacelli, depois pelo professor Vitor e para a professora Amanda, para a gente poder encerrar essa discussão. Gostaria que cada um de vocês, a partir de cada área da sua especialidade, dentro do direito constitucional, direito penal, dentro da educação, nos explicasse qual o papel fundamental de cada área. O que isso pode impactar na criança e no adolescente, na sua infância. O que tudo isso que nós falamos, pode impactar no futuro dessa criança e desse adolescente? O que isso pode impactar? Eu gostaria que vocês pudessem trazer essa discussão para nós nesse momento, o que isso pode gerar para o futuro da criança e do adolescente. Vou começar pelo professor Pacelli, por favor. Bom, no âmbito do direito constitucional, Gregório, eu imagino que a principal preocupação é garantir que haja uma efetividade dos direitos da criança e do adolescente, principalmente no aspecto da proibição do retrocesso. Tá? Porque, atualmente, nas redes sociais, aqui e acolá, nós começamos a ouvir certas afirmações que sinalizam uma relativização do que já está na Constituição. E o que está na Constituição foi construído ao longo, não de décadas, mas de séculos. Tá? Porque, veja bem, inicialmente, se a gente for para bem longe, no tempo, Grécia e Roma, a criança, ela sequer era portadora de direitos. Tá? Por exemplo, uma criança que era filha de um escravo, continuava toda a sua vida sob essa condição. Durante a Idade Média, as crianças eram entendidas como mini-adultos. E você já pode imaginar que, nesse contexto, as crianças ficavam expostas não só a trabalho, mas também a exploração sexual. Tá? Quando esse cenário começa a mudar? Com o Renascimento. No Renascimento, o processo de escolarização das crianças ele tem início. É claro que ainda nós estamos num momento ainda muito incipiente. Tá? Veja, estamos falando aí de 400, 500 anos atrás. Tá? E 200 anos depois, com a Revolução Industrial, a gente poderia pensar, né? Melhorou, não, piorou. Por quê? Porque o advento da Revolução Industrial, das máquinas, expuseram as crianças, além ao exercício de um trabalho penoso, cruel, né, que resultava muitas vezes em morte, mutilação, tá? Mas também sujeitava as crianças a muita exploração sexual dentro do ambiente de trabalho, das indústrias. Tá? E aos poucos as sociedades, principalmente a sociedade europeia, foi começando a se conscientizar que era necessário proteger as crianças, não só estabelecendo uma idade mínima para trabalho, mas também uma jornada máxima de trabalho infantil. Vejam só, tá? E aí nós estamos falando assim, de idade mínima de 9 anos, tá? De 10 anos. Veja só, nesse contexto da Revolução Industrial, era um avanço.
Se comparar com o arcabouço normativo que nós temos hoje na Constituição brasileira, a Constituição brasileira ela é ultra garantista, ela protege ao máximo os direitos da criança e do adolescente. Eu acho que a grande preocupação do direito constitucional hoje é nós não sermos seduzidos pelo canto da sereia, né, da relativização dos direitos da criança e do adolescente, sobretudo no que se refere à proibição do trabalho infantil. Ouviu o professor Vitor? O professor Parcelli lembrou um ponto muito interessante, que é a questão do retrocesso que nós estamos na iminência de viver em relação aos direitos da criança e do adolescente. E no direito penal, destaque sobretudo a recente discussão a respeito da diminuição da maioridade penal, que o Congresso Nacional votou, né, agora em âmbito de comissões, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, alterando o artigo 228 da Constituição Federal. Vejam, o que eu sempre gosto de lembrar é que o direito penal ele sempre chega por último, né? E como o direito penal sempre chega por último, ele tem esse caráter de subsidiariedade, né? Ou seja, o direito penal ele só tem que ser chamado quando todas as outras áreas do direito não deram mais conta de resolver aquele problema social. Então, quer dizer, nós temos que resolver isso, né, em primeiro lugar, no âmbito do direito protetivo, no âmbito das políticas públicas, sobretudo no âmbito das políticas públicas, para aí sim, no final, chegar ao direito penal. É aí que o direito penal tem que agir. Nós não podemos considerar que o direito penal seja a primeira resposta para esse problema, né? Porque aí nós estamos simplesmente afastando o caráter das políticas públicas que o governo tem que implementar em relação à proteção da criança e do adolescente. Né? Em segundo lugar, quando da necessidade do direito penal, evitar, né, os efeitos nefastos do próprio direito penal. Que efeitos nefastos do próprio direito penal que são esses? O caráter da seletividade do direito penal, então, por exemplo, nós temos que levar em consideração as diferenças regionais, nós temos que levar em consideração as diferenças sociais, nós temos que levar em consideração, né, o caráter histórico, né, das comunidades, dos indivíduos, para não correr o risco de selecionar um grupo de pessoas para puni-las em detrimento de outras, né, sobretudo daquelas que têm lucro econômico. Né. Por exemplo, uma coisa é só a gente pensar, por exemplo, que uma situação muito diferente é um sujeito que, num trabalho rural, acaba levando um filho menor para um dia de lavoura e de outra pessoa que explora comercialmente essas pessoas mais vulneráveis em desenvolvimento, porque elas são menos remuneradas. Ou seja, são coisas diferentes que o direito penal tem que atuar observando cada uma dessas peculiaridades. E, em terceiro lugar, o risco da revitimização, né? Sobretudo em relação às agências que fazem a investigação e o controle destes crimes, né? E, por exemplo, tratar crianças e adolescentes não como vítimas que são nesses casos, mas como parte do problema, né? Ou seja, tem também esse efeito que tem que ser evitado quando, em última circunstância, se recorra ao direito penal. Ou seja, a primeira coisa, o direito penal tem que ser a última barreira intransponível que vai ser chamado para enfrentar esse problema. E sendo chamado, né, ele tem que evitar os seus efeitos nefastos que nós já conhecemos. Por favor, professora Amanda. Nós da escola, né, a gente sempre tenta seguir ali as orientações da LDB, né, tudo que a gente faz é sempre pautado na LDB e no ECA. E então, o que acontece? Eu vejo assim, o trabalho infantil é algo que está no nosso dia a dia, a gente não tem como evitar isso, vai acontecer, mas a função da escola é orientação de todas as formas, de todas as esferas, para que as crianças sejam crianças, para que elas possam viver o tempo de maturação delas. Porque a gente, na educação, a gente trabalha muito com níveis, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, eles explicam a gente o tempo de cada idade. Então, a gente conhece
a função de cada criança na determinada idade. Então, cada faixa etária tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, tem as suas atitudes, tem as suas realizações. Então, a gente trabalha em cima disso. E muitas das vezes os pais, eles não têm essa noção que nós da educação temos, então eles colocam as crianças a risco. E a gente tem que sempre prever o risco, para que esse cidadão amanhã seja uma pessoa formada, consiga ter um futuro brilhante, porque a gente forma seres pensantes. Então, se a gente quer formar um ser pensante, a gente não pode pensar, essa criança trabalha, é um coitado. Não, a gente vai orientar ele porque ele faz errado e tentar dar orientação para que os pais mudem de atitude, porque a criança sozinha não muda. O que muda é a mentalidade dos pais. Então, primeiro a gente trabalha a mentalidade dos pais, para que as crianças consigam viver em paz, porque afinal as crianças são lideradas pelos seus pais. Seus pais, eles criam as crianças conforme eles foram criados. Então, se o pai trabalhou na lavoura, automaticamente o pai vai querer, eu com 12 anos trabalhava, meu filho também vai trabalhar. A gente escuta isso muito no chão da escola. E para mudar isso, é difícil. A gente tem que ter ali uma orientação muito grande e baseado na lei, né? Que tudo que a gente faz, a gente baseia na lei. Se não dá certo, a gente chama o conselho tutelar, aciona os meios legais. E se a gente vê algum trabalho infantil acontecendo, a gente diz com o número do trabalho infantil, que é o Disque 100, e eles dão toda a orientação legal que a gente pode fazer sobre essas atitudes. Muito obrigado, professora Amanda. Muito obrigado, professor Parcelli. Muito obrigado, professor Vitor. Você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. O projeto de extensão Diálogos em Direitos Humanos, o tema Trabalho Infantil. Obrigado que você nos acompanhou. Parceria com a Unicesumar. Um abraço. Tchau.